Claro, iê! Rádio Samba transmitindo aos vivos diretamente da Rua da Saudade. Nesse dia de chuva na Manguetown. Temporal, atemporal. Nuvens cinzentas sob o céu da nação. Nossa ciência transmutou-se do aê pro urum. Mas tamo aí mandando brasa. Da lama à luta. A gente teve que ter a parada necessária, foi um baque, um soco violentíssimo, né? No que a gente vinha fazendo. Tava todo mundo muito mal, né, cara, com a morte de Chico. Então a gente não conseguia nem se olhar. Tentar ensaiar naquele meio tempo ali, sem ver aquela figura ali na frente pra gente, né? A gente sabia que tinha que voltar, mas a gente não estava afim de ter esse momento agora, gente, vamos voltar. Então, acho que todo mundo achou que a banda ia acabar. Todo mundo também, sem exceção. Até amigos próximos, sabe? Nosso empresário, todo mundo, a gravadora, pessoal na TV. Foi um processo louco, cara. Eu acho que muito do que a gente é, cada um individualmente, muito do que a gente é hoje é reflexo do que a gente viveu ali, do que a gente foi construindo ao longo desse processo mesmo. Cara, tinha muitas questões a serem pontuadas por causa que a gente estava provando pra gente mesmo, provando pros outros, provando pra família. Era desde o porteiro do prédio até a avó, sabe? Perguntava, e aí? Vocês vão parar? Vocês vão continuar? E nós sabíamos que nós tínhamos uma responsabilidade. Até hoje nós temos. Então ali foi um nascimento também, como se fosse o primeiro de tudo, como Dona Mal Causa e o Hóspede ali. Né? Não dá para dividir as coisas. A mídia, por sua vez, tenta dividir, mas a Chico Science Nação Zumbi eternamente. O nome está aqui também, Nação Zumbi, mas está em todos ali. A cada subida no palco sempre vai ser em tom de reverência, enfim. Irmãos, né, cara? Tirou o chão de todo mundo. Não por questões profissionais. Me parece que assim, a gente tinha uma certeza que não ia ser problema a gente seguir, né? O lance era a falta do amigo ali, de tudo que a gente estava construindo junto, de ter uma pessoa central ali que ajudou tanto e que botou tanta pilha na gente para cada um ir atrás do seu próprio estilo e desenvolver a sua própria história mesmo dentro de um coletivo. Todos juntos ali, é difícil voltar daquela maneira sem uma pessoa que estava ali na frente sempre, cara. A princípio faltava um elemento importante na parada, entendeu? E a gente teve que pensar em andar com as próprias pernas ali, né? O que seria, desde o conceito, a gente sempre dividindo as coisas, tínhamos que dar conta de tudo sozinhos ali. Todo mundo tentou administrar esse sentimento, em alguns momentos, numa fuga mesmo. Então a gente teve problema com passar o máximo de tempo fora de casa, para não ficar pensando no cara, não ficar pensando em tudo que a gente poderia construir com ele. Tem todo esse carrego, cara. Carrego da questão técnica, né, da gente saber compor músicas novas, diferentes daquelas anteriores. Teve todo o carrego poético e mais a questão emotiva, né, dessa cobrança, que foi uma cobrança. Acho que todo mundo se cobrava, né, eu digo, pessoalmente se cobrava, Jorge se cobrava, eu me cobrava muito. Difícil, pô, e até da minha cabeça a ideia de chegar e pegar um mic, pô, pra mim era muito distante ainda, né? De saber que eu me cobrava, ao mesmo tempo me policiava, pode-se dizer. Mas percebi que eu estava sendo empurrado para isso, né? Tudo confluía me mandava para essa avenida aí. Sem receio, que conheço esse meio entre os balcões onde repousam garrafas com mesas servindo pra batucadas e respondi as batidas com calcanhares. É sempre aí que não deixo sobrar nada. Isomacio com leveza gravitacional. Eu acho que não teve nem essa conversa, assim. Eu acho que o lance de Jorge ter assumido os vocais foi totalmente óbvio.
ele era o cara que já estava cantando algumas músicas no show. Jorge já cantava. Tanto no Loustal, que era uma outra banda que a gente tinha, que Chico saiu do Loustal e indicou Jorge. E Jorge, como também Jorge já cantava na Nação, várias músicas. Fora a brodagem dos dois, Chico e Jorge eram muito colados, eram como irmãos, cresceram juntos ali, né, a partir da adolescência ali, e frequentando os bailes na periferia e tal. Chico não terminava nenhuma letra sem mostrar para Peixe, então tinha essa irmandade assim entre eles. Durante a turnê, Chico já pedia para Jorge cantar também, porque ele cansava, tinha aquela movimentação toda, a roupa do Caboclo de Lança. Então, se não me engano, tinham 2 ou 3 números assim que Peixe ia para frente, cantava. Sei lá, parecia que estava meio sendo tudo já programado para na frente ele assumir esse posto. Não sei, é uma coisa meio esquisita, assim. Inevitável, já tinha parcerias, né, com o Chico de letra e tal, já cantava em alguns momentos também. Pouco antes dele morrer, a gente falava sobre um outro disco. Já comentava que queria participação maior minha, queria dividir mais coisas no palco também, que era cansativo pra caralho. Você cantar um show inteiro sem ter uma... Mas não foi fácil, não é fácil. Cantar não é fácil, né? Cantar é um monte de coisa, interpretação, você atua de certa forma, você tem que subir bem no palco. E o suporte da banda, é claro, lhe dá um chão, né? Lhe dá um chão. Então, a partir disso as coisas foram ficando mais fáceis. Daí com o acidente de Chico, tudo parou, cara. E a gente ficou até sem lugar para ficar, porque cancelou a turnê inteira, cancelou tudo. Aí o pai de Valentina, a ex-esposa de Jorge, ele tinha esse casarão lá, ele é um arquiteto muito prestigiado lá em Recife. E eu me lembro de Jorge ter comentado, ó, Geraldo, que é o ex-sogro de Jorge, o dono do casarão, ele disse, ó, Geraldo falou pra gente que se a gente quiser usar o casarão para guardar as coisas lá, até se a gente quiser usar também para tocar e tal, não sei o quê. Aí a gente ficou, pô, legal e tal, não sei o quê. Cara, um ponto crucial nessa história toda foi a gente conseguir o espaço no casarão. Aquilo ali foi assim, foi fundamental, realmente. Aí eu fui pessoalmente levar o equipamento lá junto com a galera, né? A gente chegou com um caminhãozinho lá com equipamento para deixar dentro do casarão. Eu cheguei no casarão e fiquei, velho do céu, a gente precisa vir pra cá, cara. É uma área emblemática ali da cidade, né? O centro, então, numa rua, a Rua da Aurora. O centro de Recife tem ruas com nomes muito bonitos, assim, emblemáticos também. O casarão antigo, uma construção holandesa e o centro sempre estava nas conversas das pessoas ali, de Chico, da roda que Chico frequentava e onde ele começou a desenvolver as letras e tal. Então, acho que um dos modos, né, que alavancaram essa ideia foi a gente ter um lugar para isso, né, para a gente poder ensaiar. Ele estava parado, sem show. Se não tem show, não tem grana. Se não tem grana, você não pode alugar um espaço. Daí que surgiu o casarão, né? E a gente meio que sim, determinamos que a gente ia usar o espaço para criar, para fomentar esse disco, fomentar um disco. Mojubá. Essa foi a primeira e única nação zumbi aqui na sua Rádio Samba, transmitindo aos vivos diretamente da Rua da União. Reza a lenda que no começo do planeta Terra, Exu recebeu de Olorum a missão de juntar o povo no Aie. Difícil missão, povo espalhado pelo planeta fora. Diz que Exu, uma hora, perdeu a paciência, nervoso por não achar a resposta, deu um murro numa pedra. Se a mão doeu, por outro lado, um som foi emitido. Pum! Exu percebeu um ser humano apontando no horizonte.
Ele parou e pensou, isso tem a ver? Bateu de novo, viu um segundo. Bateu de novo, viu um terceiro. Ele começou a repetir as batidas. Ou seja, segundo consta, através da oralidade africana, a raça humana foi unida em sua origem pelo som, pelo ritmo, pelo batuque. A gente começa a ver as matérias, os textos que surgiram e começou a rolar uma certa pressão, como se quem seria que ia meio que encabeçar o legado do Mangue, sabe como é? No caso, uma banda que sempre esteve junto quando a ação era o Mundo Livre, eu e Renato, a gente, logo nos primeiros dias, se juntou para lançar na internet esse segundo manifesto, que era O Quanto Vale Uma Vida, que é o título de um artigo do subcomandante Marcos, lá no México. É evidente que quando o Chico morreu, eu fiquei tristíssimo, super abalado, perdi um grande amigo, mas eu também me lembro que, pensando até nele, eu achava que era esse o recado que ele gostaria que fosse passado naquele momento. Eu lembro que um monte de gente na época, as pessoas que imitavam o Chico mais parecido, alguns produtores diziam, não, tem que contratar esse cara, sabe? E eu sabia que não era isso. Porque rolava muita especulação, né? Assim, e que fulano, cicrano, eram os vocalistas ideais para substituir, então teve especulação pra caramba. Então o sentido da gente era mostrar que se tinha uma banda que tinha toda a autoridade e legitimidade para levantar o estandarte e seguir com um legado, era o Nação, entendeu? E aí salientando que, apesar de Chico ser o ponta de lança, mas pouco a gente prestava atenção de que Jorge era o principal parceiro das letras de Chico, e o quanto Chico valorizava esse lance do coletivo na fórmula da banda e tal. E lembro que Paulo André me ligou e fez assim, Max Cavaleira quer vir fazer uma homenagem a Chico, cara. E ele queria fazer com vocês, cara, pra vocês fazerem um som juntos e tal. A gente, porra, aqui do caralho, vamos fazer. A gente, pô, vamos ensaiar então lá no Casarão. Então o ensaio com o Max foi o momento que a gente voltou a tocar junto. Foi o momento até que todo mundo se viu, porque até então a gente não tinha se visto todos juntos. O Max, ele meio que deu uma magnetizada, assim, ter puxado todo mundo de volta pra dentro do Casarão e fazer a gente tocar. Então a gente tocou ali, rolou um puta som pesado pra caralho, aí Max ficou feliz, a gente também. E o Casarão passou a ser o nosso quartel-general. Acho que ficamos 4 anos lá. A gente foi meio que inconscientemente criando um ambiente ali para que a gente pudesse estar perto, a ponto da gente ensaiar todos os dias, ou encontrar todos os dias. Mesmo que não ensaiasse, tava lá junto para encontrar, para bater papo, para ouvir um som, para lembrar de Chico, o que fosse. Foi um período foda, cara. Foi um período muito massa. Segunda a sexta, religiosamente, a gente tava lá a partir das 7 horas. Aí, se não um faltasse, rolava um climão da porra, tá, né? Porra. Tamo junto todo dia, porra. Ah, sim. Era sim. Era o Casarão Fantasma. Era assim. E a Rua da Aurora era famosa com as histórias de que as pessoas eram emparedadas ali, quando, sei lá, no século XVIII, XIX ali. O Casarão é uma construção antiga, uma escada de madeira que estala mais do que tudo, e gato andando pela casa, e eu pelo menos não subia nunca sozinho ali. A gente fala, brinca que aqui, né, dessas paredes grossas está enterrado muita gente. Eu acho que está de verdade, por causa do hábito das pessoas não levavam ninguém para enterrar no cemitério em 1800, enterrava aqui na parede grossa mesmo. A vovó, tio, estão tudo enterrado aí. E passo, fica aqui sozinho à noite, que você ouve passo, quando está o silêncio absoluto, passo, cadeado, corrente, descer escada. Você acha que tem alguém chegando, você escuta o cadeado lá, pô, tem alguém chegando, você vai lá ver, tem ninguém. Eu sempre fui meio cético, não fica muito crédulo não. Mas eu posso falar uma coisa com toda certeza, cara. O Casarão é mal assombrado.
Isso eu tenho certeza. Porque a gente ouviu muito barulho, eu não sei, porque assim, se você levar um cientista lá, ele vai dar um monte de explicação, entendeu? Pode ser que até ele tenha razão. Porém, você tá num lugar como aquele ali, que é centenário, sabendo que muita gente deve ter nascido, vivido e morrido. O casarão deve ter passado pelo menos 3, 4 gerações de famílias ali. Ouvi muito passos e ouvi muito barulho. Às vezes conversa, eu achava que tinha gente chegando e ficava esperando e não chegava ninguém, entendeu? Então tinha assim uma movimentação meio ectoplasmática ali. Você tinha, para chegar no estúdio em si, a gente tem que fazer um rolê, né? Abrir umas portas, um pedreiro lá em cima, maior silêncio, sem energia nenhuma até chegar na porta. Isso. Aí todo mundo fazia questão de chegar. Ninguém queria ser o primeiro, eu chegasse, eu ia ter que abrir, enfrentar essas pequenas trevas ali, etc. Sinistro, né? Um casarão gigante, mas também quando entrava, então nós fantasmas ficavam de lado, mas era tipo assim, era sinistro demais, era assustador. Mas quando tinha, aí abria o janelão e dava por o rio, né? Aí abria aquela janela e via as informações, aí nem pensava. Então o medo ficava de lado e a gente tinha que criar. É uma escola, é uma faculdade, velho. Que isso a gente só encontra ali no terreiro, só encontra ali com os mestres. Então, existem os conservatórios de música, o aprendizado de música, o conhecimento dos valores da nota, todo conhecimento, mas a essência mesmo tem que buscar ali no terreiro e com os velhos, velho. Isso a gente vai encontrar lá. A gente onde tem todo esse molho, todo esse tempero, todas essas coisas que a gente faz, entendeu? Isso é muito rico. Machadeiro, 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 machadeiro. Ela é muito presente na minha família, na cultura do cavalo marinho. Né? Meu saudoso meu pai, Salustiano, meu saudoso avô também, João Salustiano, era rabequeiro. Então eu sempre falo que o popular está dentro do contemporâneo e o contemporâneo dentro do popular. Vários artistas, várias bandas, né, seja na música, seja na dança, no teatro, muitas pessoas têm pegado muitos elementos da cultura popular. Né? Machadeiro, cadê? Imburana, machadeiro, cadê? Praíba, machadeiro, cortei. Faça rabeca pra mim, machadeiro, cadê? Imburana, machadeiro. Principalmente esse aprendizado de os terreiros, de aprender onde tem uma musicalidade muito rica também. Faça rabeca pra mim. Então isso na minha identidade, antes de eu virar russo passapus, isso me trouxe algo que fortificou o meu ser, para que eu pudesse me transformar, para que eu pudesse me nomear, para que eu pudesse abandonar essas armaduras e perceber que a grande força que eu tinha que ter era algo que vinha de dentro, né? E que estivesse sempre em contato com a essência popular. Que você não precisava sair do seu ambiente para entender que o futuro está ali. Sabe que é um disco que, de certa forma, consolidou a Nação Zumbi como uma banda, parte de uma cena global de vanguarda musical. Tinha Beastie Boys, tinha Jon Spencer, Blues Explosion. Na Inglaterra tinha o Portishead, tinha o Massive Attack. E tinha os selos de música eletrônica abstrata, o Moax, né? E os caras ouviam muito essas coisas, sabe? A música do momento. Fora o James Brown, o Curtis Blow, Run DMC, fora o George Ben, fora o Tim Maia. Eu ouvi muito a cidade nesse disco. Eu ouvi muito a cidade, como a gente está ouvindo aqui agora. Eu ouvi muito a cidade nesse disco. Eu via esse movimento acontecendo e isso continuava sendo identidade regional. E eu percebi que para se fazer identidade, não necessariamente você precisava estar fincado dentro dos códigos musicais regionais. O mais importante é que a essência do Mangue Beat, ela continua acontecendo, que é um olhar, uma valorização do que eles tinham de mais rico no próprio quintal, vamos dizer assim, né? Mas uma antena muito ligada ao que estava acontecendo no mundo inteiro, né?
Chico sempre acordado na sambadeira, com os olhos ligados e o ouvido colado no som. É aí que o elenco não fala e não cai do chão pra desvendar o samba. Em 99, a gente já estava com o Rádio Samba basicamente criado, não inteiro, mas já tinha o corpo ali. Mas aí, meados do meio do ano, cara, teve aquela quebra da Bolsa de Nova York. E todas as gravadoras pararam de contratar. E a YB era um selo que já estava acontecendo, ele já tinha aquela estrutura e a proposta era muito boa. Melhor ainda era a liberdade criativa. Os caras disseram, ó, aqui vocês vão fazer o que vocês bem entenderem. Eu vi show deles fazendo já sem o Chico, com aquela mudança com o Jorge assumindo o vocal, etc. E eu falei, isso continua forte, mas não era a visão de uma grande gravadora. E eu sinto que pra gente foi uma virada de chave e pra eles também. Claro que foi um recomeço no sentido de que a gente precisava encontrar uma estrutura que desse esse suporte pra gente ali. E aí volta de novo o YB, que foi fundamental pra gente. Aqueles caras acreditaram na gente ali. Kaká foi um cara muito paciente, e especial dentro de tudo isso também, vale salientar, que já tinha um background monstro, trabalhou com vários artistas. Bom, corajoso também da parte dele. Assumir isso junto com a gente. O Chico Science criou uma transformação. E eles levaram isso à frente, eu diria que bem à frente. Eles extrapolaram em muito aquilo que se esperava deles como banda, apesar da morte do Chico. Eu gosto muito da clareza e do quanto a bateria é afiada, né? E da interação entre a bateria e as alfaias, principalmente, que em termos de engenharia é um negócio bastante difícil. Eu acho que é essa busca do som do tambor, que teve em todos os discos, né? Dali pra frente, sempre foi uma questão. Eu lembro que isso sempre foi uma questão de como fazer. E ali o Rádio Samba foi um passo para saber, para experimentar caminhos novos para chegar no som que eles queriam. Rica Mabes, né? Ganja, Tejo, o pessoal que depois fez o núcleo do Instituto. Eu trabalhava lá, né? Tudo assistente de estúdio e tal, tava por ali, Luz da Luz, era assistente de estúdio. Eu conheci esse pessoal lá, a amizade cresceu ali. A gente pôde participar da sequência também do Instituto, acho que paralelo ali, né? Os caras levavam as coisas muito prontas, pelo que eu me lembro, assim. Eu acho que a linguagem também deles já estava muito clara. Já tinham tudo, já vinham com os samples, é isso que eu quero, corta dessa parte do vinil. Eles sabiam muito bem o que eles queriam, eles que produziram o álbum. Mas eu diria que é um disco que a concepção é muito na mão deles, né? Tendo em vista que os outros foram feitos por produtores, esse foi feito mais pela cabeça deles, acredito que sim. Entendeu? Teve lançamento pela YB do Brasil e pela Stearns na Europa. Yeah, very good press, very good reactions. But you have to present it to the right public. When we played a 100 Club in London, then people know what good rock is. So they appreciate it. When you go to an audience in a festival who is expecting samba or something like that, people don't know how to react, of course. O resultado técnico e artístico é de um nível muito alto. Então eu não tinha dúvida nenhuma. Se o público, se a crítica não gostasse, o problema deles. Eu tinha certeza que estava muito bom. Uma coisa até que o próprio Chico comentou, que talvez não fosse mais Chico Science Nação Zumbi, que a gente ia assinar só Nação Zumbi, e que seria um serviço ambulante da Afro-Psicodelia, em que cada um teria um codinome, para desfocar dele. Você ser uma pessoa anônima é uma dádiva, mas você só descobre isso quando você perde. Então o Chico começou a ficar extremamente incomodado com o assédio naquele período. E o assédio era tipo 90% para ele, e a gente tinha vida normal, sabe? A gente se divertia, a gente podia fazer o que a gente quisesse, cara. Ele não. Tipo assim, a gente tinha uma liberdade, cara, que ele invejava. Por isso que ele virou com a história, velho, vamos acabar com esse negócio de Chico Science mesmo, eu tô me fudendo. E foi uma das ideias que surgiu, a gente não sabe se isso ia acontecer ou não. Pode ser que não, ia ter que levar o projeto pra Câmara, entendeu? E aí a gravadora talvez emperrasse, o empresário. Serviço ambulante.
da Afro-Ciberdelia, né? Tentando dar uma ideia de continuismo. Eu vou morar depois do mar. Eu vou morar pra lá do mar. Depois que você começa a lembrar que uma das primeiras experiências musicais do Chico e a primeira dele, efetivamente, com o Jorge, do Peixe como parceiro, foi o Bom Tom Rádio, que era um projeto que eles tinham com o Mabuse. Aí você fala, caramba. Aqueles falantes, né, de poste, que é de rádio comunitária, né? Aquelas cornetas cinza antigas que nem usa em carro de som. E aí ele veio me falar, pô, lá em Recife a gente tem, em vários lugares você tem alto-falantes presos nos postes, e toca música 24 horas, música o tempo todo, até uma zoeira na cabeça das pessoas e tal, mas aquela coisa sendo difundida, aquela música sendo jogada para as pessoas o tempo todo, é uma formação de opinião, é uma formação cultural e tal. Terceiro mundo, futuro, Brasil, meio tosquinho assim, casou bem, pra gente ficou foda naquela época. Nós éramos agentes da Afro-Ciberdelia, nós éramos agentes do samba. E os agentes do samba tinham seus nomes, que eram aqueles lá, Pixel 3000, Jackson Bandeira, Jake Sandino, Fortrex, Tocaia, Mauro Satélite. O Chico era Charles Zamborhead. Daí eu acho que foi uma parada até da questão da homenagem também para ele. Daí no Rádio Samba a gente encontrou o momento certo para poder usar o lance dos codinomes e entrar com aquela ideia que ele falou, Nação Zumbi, Serviço Ambulante da Afro-Ciberdelia, Rádio Samba. Pessoas que participaram desse disco tiveram contato com a gente, né? Todos eram próximos e tal. Pela intenção de cada tema, Maciel coloca num momento que ele tem que estar ali, Éder Rocha num momento que a gente viu que ele podia estar somando legal também. Um dia eu cheguei em casa, aí tinha recado na secretária eletrônica, aí eu fui ouvir o recado, aí era o Rodrigo fazer assim, mano, se liga só nessa parada aqui. África Bambata, Zulu Nation, Zumbi Nation, Nação, Zumbi, Zulu, Zumbi. Ele ficou falando uma brincadeira. Aí depois ele dizia, isso aqui é o Bambata. Gravei a parada pra gente usar na hora com quem que a gente quiser. De Tamaracá, pô, eu cantar uma ciranda de primeira ela aceitar, assim, participar. Aí daqui a pouco arreganha a porta assim, entra tipo uns 4, 5 gringos, sabe? Eu, ih, meu irmão, que merda é essa, cara? Fiquei meio mal-humorado. Aí saíram da sala, né? Abriu a porta pro Pilo, entrou no estúdio, virou e fez. Esses caras aí é o Tortóis, velho. Eu, porra, meu irmão, falar com os caras ali, velho. A gente tava com a música bem emperrada, sem saber o que fazer com ela. A gente já tinha deixado ela pro fim, talvez ela até nem entrasse no disco. Daí o maluco sentou, cara, na guitarra. E aquilo que você ouve na guitarra que faz. É a guitarra dele. Aí, a partir da guitarra dele, velho, aí eu comecei a fazer outra coisa. Aí, puta, agora dá pra botar não sei o quê. Aí a gente levou a música pra outro lugar, entendeu? E Fred 04, né? Pô, não podia te chamar pra mim. Fred 04 é um dos maiores letristas do país. Fico muito feliz quando os meninos disseram que estavam fazendo a versão quando a maré encheu. Acho que é uma versão irada, que depois que a Célia veio gravar e coisa e tal. Eu fazia arquitetura e um amigo meu tinha falado de uma aula que ele teve. O professor dele tinha falado sobre simbologia dentro das favelas. Que numa cidade a gente tem, por exemplo, as placas de rua dizendo o nome das ruas, ou um comércio aqui. E lá você pega um beco que tem uma lata de óleo Shell e aí vai seguir em frente até uma casa de papelão. O Rádio Samba foi uma trilha que movimentou, que moveu, inspirou muito
os 2 últimos trabalhos que a gente teve com a Cássia. Vou na rua pra brincar, procurar o que fazer. Vou na rua cheirar cola, arrumar o que comer. Vou na rua jogar bola, ver os carros correr. Toma banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. A gente levava no ônibus ou até no aeroporto com rádio systems, assim, a gente ficava ouvindo o rádio samba, e foi aí que a Cássia teve a ideia de convidar os caras para fazer uma participação no Rock in Rio, que foi emblemático, assim. A gente absorveu muito, assim, a presença, né, dos meninos nesse momento, e era um momento também importante, porque era um momento de retomada ali, um frescor, eles estavam voltando ali. Afinal de contas, a identidade brasileira é válida em qualquer lugar, não é verdade? Então você tem direito a fazer samba, maracatu, você pode fazer o que você quiser, quer ser brasileiro, isso é seu. Isso é sua herança, se você quer abrir mão da sua herança, ó, eu não abro mão de nada da minha herança, cara. Por isso que eu tenho direito de fazer samba, eu tenho direito de fazer o que eu bem entender, sou brasileiro. E eu me senti livre justamente a partir do momento que o Mangue Beat falou, não, isso é identidade, isso é foda. E aí eu podia andar em Salvador, nas ruas, falando do jeito que eu queria falar, como o pivetinho que falava mangano, pia, isso, todas as coisas que eu falava era legal dentro dos ambientes. Esse processo do Rádio Samba foi único na discografia, né? Tudo que a gente fez, que a gente passou e que foi construindo ao longo desse período aí, já coloca ele num lugar especial, assim. Também, cara, um disco de afirmação, é um grito necessário, né, ali, importantíssimo, dentro da discografia. É um trabalho que a gente tinha que dar mais de si. Uma das figuras mais talentosas que o Brasil já viu. Perder ele cedo, né? E voltar com um álbum nesse nível, cara. It is good for what it is and it stands the test of time. Yeah, definitely. É um grito, né? Estamos aqui, estamos fortes e vamos continuar. Eu acho o resultado do álbum fantástico. Para Recife, sabe, continuar. A banda era uma banda que representava muito para a cena e de repente a gente ia perder. O Rádio Samba trouxe de volta a minha banda favorita, né? A minha identidade ali, né? Por ser percussionista, por ser nordestina. Com esse primeiro disco a gente começou a contar um com o outro. E eu estimo muito a amizade desses caras, sacou? Tipo, e tenho muito orgulho desse Brasil que eles representam, sacou? O que despertou nesse disco que foi o Jorge de poeta, a lírica, a voz, né? Do canto falado dele e tal, é uma coisa que realmente me influencia muito. Eu até paro e observo o que eu escrevia na época, caramba. Eu tenho que voltar a escrever algo assim de novo, que você vai passando por cima, você vai tendo influências novas, cinema, quadrinho, amigos, outras músicas, outros discos. Você acaba esquecendo de você naquela época ali, de certa forma. É atualização, porque você sabe que o futuro está no presente. E esse disco voltar nada mais é do que uma prova disso. Que sempre que a gente precisar falar de luta, a gente vai ter algo para trazer de novo. E babá. Ah, eu vi voar essa nação. A Rádio Samba chega ao fim das suas transmissões, diretamente da Rua da Aurora, do mote do Dr. Charles Zamborred. Agora sim, chegando ao fim, não sem antes saudar a nação que eu vi voar. Axé. Amaro Satélite, Pixel 3000, Fortrex, Jake Sanguino, Jackson Bandeira, do mote do Dr. Charles Zamborred, do mote do Dr. Charles Zamborred.
coração.